Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Estamos iniciando uma nova semana, com isso também iniciando uma nova pegada. A pegada dessa semana vai estar ligada ao padrinho, ou madrinha, ou carta madrinha da semana, como sendo o 6 do 42, semana 42, 6 dos enamorados. E apesar dos enamorados terem um lugar que falam muito da afetividade ou das relações a dois, é também, mas mais do que tudo, na modernidade, cada vez mais é um arcano acolhido como a escolha a ser feita. E para mim, ele significa sobremaneira o livre-arbítrio, a sua arbitragem sobre a sua vida. E aí a gente tem que fazer algumas escolhas, né? E a gente tem que ver se a gente está bom de escolha. Então, eu escolhi algumas aberturas, um pouco aleatórias, a bem da verdade, mas não com um enfoque especificamente em relacionamentos afetivos, ou amorosidade, ou namoro, e etc. e afins. Mais do que isso, nessa semana também a gente vai ter algumas toadas ligadas a alguns arcanos menores, como se cada abertura tivesse um pouquinho a ver com, não exatamente totalmente em cima de. Então, assim, outra inspiração para cada abertura, beleza? E aí, você que está chegando e gosta de tarô, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal para fazer parte dessa nau feliz que caminha pelo 365 Aberturas de Tarô. Para vocês todos que estão aqui comigo, lembrando sempre que é muito, muito importante você ir agora dar um joinha e compartilhar o vídeo com quem mais possa se interessar pelo tarô, com quem também acha que tarô é curioso, com quem tem algumas dúvidas sobre o tarô. De toda forma, o compartilhamento me ajuda bastante a mostrar aqui para a plataforma de que esse é um tópico, um assunto que está valendo a pena para você. E aí a gente consegue chegar mais longe, fazer mais coisa, sempre dá para incrementar. Beleza. Aí, mais do que isso, se você está querendo ficar pertinho, uma coisa mais próxima, né? Uma relação com outros tarotistas também, com pessoas que estão fazendo o caminho, algumas desde o começo, outras do meio e outras aqui do fim, não tem o menor problema, né? Mas estão também ali conversando sobre tarô, sobre filme tarô, né? Série tarô, enfim. A gente conversa de tarô, fala de tarô, pensa tarô, responde tarô. Mas de toda forma, se você quer também fazer parte do sorteio do 365 agora para esse segundo semestre e último, para você ter uma dessas aberturas para chamar de sua, então corre no link aqui embaixo do vídeo, no alto do meu canal, e vai para o 365 do WhatsApp. Lá é que as coisas acontecem um pouquinho mais próximas e a gente consegue fazer tudo isso. Beleza? Te espero lá. Então vamos para a semana? Vamos tocar a vida, né? Então, tocando a vida, a gente está aqui no 365, Aberturas de Tarô. O 365 é, sem sombra de dúvida, um projeto bastante ímpar da minha pessoa, não é? E aí a gente vai seguir pelas aberturas dessa semana, porque eu tenho que apresentar a semana para vocês, né? Então, a gente está começando uma semana nova. O ano novo passado começou de segunda para terça. Esse agora vai de terça para quarta. E aí a gente tem a semana começada em tempo diferente, já que a gente começou exatamente na virada de ano. Muito bem. A gente está na semana, então, dos enamorados, e a gente vai estar falando de autocura, que é essa primeira, que eu acho bem importante, porque tarô também pode falar, não digo sugerir a cura exatamente, mas o tarô pode falar de saúde, né? Desde que a gente compreenda que é uma saúde psíquica, emocional, né? Um outro jeito de olhar. Crise no trabalho, porque a gente virou, mexeu, não está exatamente com o trem nos trilhos. Surpresas à vista, porque quando tem surpresa, um meteoro passando e tal, você faz o quê? Como é que você, que rola? Aprisionada, porque muitas vezes a gente está aprisionado nos nossos próprios cantinhos, ampliando os meus negócios, como é que eu posso crescer, ampliar, né? A Aurora, deixo para a história depois contar, e a honra aos ancestrais, que eu também encontrei aqui, achei muito legal. Beleza? Então, assim, a gente está na abertura 287 e o arcano, né, da escolha e da união, eles nos lembram que a cura exige decisão.
Escolher o que é amoroso, escolher cuidar, escolher viver, toda cura é também um ato de amor por si e pela vida. Então, nós vamos estar falando de cura, né, do corpo, da alma, do espírito, mas de um jeito diferente. Claro que, em hipótese alguma, numa abertura de autocura, a gente estaria falando de você não ir ao médico, não é verdade? Vai lá fazer seu check-up, acompanha direitinho sua vida, mas você pode estar perguntando, porque pode estar cismada, porque pode estar insegura, porque apareceu alguma coisa e você ainda não sabe exatamente como é que as coisas vão caminhar. E aí eu me inspirei um pouco em Salos, que é uma divindade greco-romana que cuidava não só das questões de saúde, como também financeiras. Então, que a luz de Salos te envolva, que os enamorados te recordem da tua escolha pelo amor e que a estrela acenda em você o dom da esperança. Que assim se faça e que assim se cure. Então, respire fundo, inspire amor, expire o medo, se imagine envolto em uma luz suave perfumada por lavanda e permita que a energia da cura entre em cada célula do seu corpo. E aí eu sempre vou lembrar de uma pessoinha muito especial que fez uma formação comigo que dizia assim: cada celulinha do meu corpo está bem, cada celulinha do meu corpo está bem, cada celulinha do meu corpo está bem. Cada celulinha está bem. Então, ótimo. Essa é a tiragem autocura, um convite da deusa Salos, guardiã romana da saúde e do equilíbrio, para que você reencontre o caminho de volta ao seu próprio bem-estar. As cartas não substituem o check-up médico, mas mostram como seu corpo, mente e espírito estão pedindo atenção e o que você pode fazer para se curar em todos os níveis. Prepare-se para ouvir a sabedoria do seu próprio corpo através do tarô. Aqui a gente está falando de holismo, né, gente? Bora jogar? Isso, as terapias holísticas, elas têm esse olhar abrangente, né, totalizante, falando um pouquinho de todo mundo. Deixa eu me tirar daqui para a gente falar um pouquinho da deusa. Maravilha. Então, assim, na Roma Antiga, Salos era a deusa da saúde, segurança e salvação, e o seu nome originou palavras como salutar e saúde. Era cultuada como aquela que preservava o corpo e a alma, protegendo tanto o indivíduo quanto a comunidade. Seu templo, no Monte Quirinal, era visitado por aqueles que buscavam restabelecer o equilíbrio perdido. Nessa tiragem, Salos atua como ponte entre o divino e o humano, lembrando que a verdadeira cura começa dentro, no amor, na aceitação e na harmonia entre o que sentimos e o que pensamos. Então vamos lá. A gente tem uma abertura até singela no sentido de número de cartas, então você pode estar optando, como creio que eu vou optar, por abrir uma ou duas ou três cartas por posição. Carta um: a manifestação atual. Isso que estou sentindo, o que que é? Que energia ou emoção meu corpo está tentando expressar através desse sintoma ou desconforto? Essa carta revela a natureza real da dor, que às vezes é psíquica, né? Se é física, emocional, mental, espiritual, o que que ela tenta comunicar? Muitas vezes é uma mensagem de atenção e não apenas um sofrimento. A dica ritual aqui é: use lavanda ou camomila para clarear a sua percepção. Carta 2: a raiz da questão. O que está causando isso? Qual a origem? De onde vem essa dor? Qual raiz emocional, mental ou energética está alimentando esse desequilíbrio? Mostra a origem oculta, pode ser um trauma, uma crença limitante, uma culpa, uma sobrecarga emocional ou até uma desconexão com o propósito de vida. Um cristal de quartzo verde para acessar a verdade com amor e compaixão. Pode ser de bom uso. Carta 3: o alívio imediato. Como é que eu posso aliviar minha dor, dificuldade, doença? O que posso fazer agora para aliviar o meu sofrimento e trazer conforto imediato? Indica um gesto curador, algo que você pode começar já, seja descansar, pedir ajuda, mudar hábitos ou acolher as suas emoções. O ritual: um banho de ervas, que pode ser de alecrim, manjericão, lavanda, camomila, né, para limpeza e alívio. Carta 4: o primeiro passo. Primeiro passo em direção à minha cura integral. Qual é o primeiro movimento consciente que me coloca no caminho da recuperação? Essa carta traz ação inicial, pequeno passo prático e espiritual que reabre o fluxo de energia vital. O arcano guia aqui a temperança, a alquimista, o equilíbrio entre o corpo e o espírito, entre a matéria e a não matéria. Vamos lá.
Carta 5, o segundo passo em direção à minha cura integral. O que eu preciso fazer em seguida para sustentar essa transformação? Mostra a continuidade do processo, algo que precisa ser mantido com disciplina e fé. Pode falar de mudanças no estilo de vida, alimentação, rotina emocional ou espiritual. E o arcano guia, o 6 de ouros. Dar e receber equilíbrio, saber pedir ajuda e nutrir-se sem culpa. Carta 6, o futuro da cura e bem-estar. Quais os melhores passos depois desses em direção à cura? Como posso manter a saúde restaurada e não voltar aos antigos padrões de desconforto? Indica como consolidar a cura, transformando o sofrimento em sabedoria. O arcano guia, a estrela, esperança, fé e renovação profundas. Ritual final: escreva uma carta de gratidão ao próprio corpo, ou à divindade, ou ao universo, agradecendo por tudo que ele enfrentou e curou e deu conta. Mas de verdade, agradeça o teu corpinho, porque ele está dando conta e batendo um bolão ainda. Então, bora lá. Então, vamos jogar, né, gente? Então, deixa eu seguir aqui agora lá para a mesa. Vamos seguir para a mesa, bora jogar. Espero que vocês tenham anotado aí o diário de bordo, para a gente poder, né, sempre ter esse lugar arrumadinho. E aí eu vou estar trabalhando, então, como são 6, que eu falei para vocês, que eu vou trabalhar. Barará, piriri, pom, pom, parará. Eu vou trabalhar com um baralho que não me dê muita questão. Podia ser um Rider. Estou pensando, gente boa. E aí, quer saber? Eu vou trabalhar com o Tarot Disassembled, que só tem os símbolos. Não é? Porque a gente vai estar fazendo umas perguntas um pouco diferentes, assim também a gente usa um tarot bastante diferente e pode ser muito desafiador para muitas pessoas ver se eu canto direitinho aqui as cartas para ninguém se perder. Então, lembrando que esse é um tarot bem moderno, ele não tem nenhuma figura humana, ele só tem os símbolos. Nome da carta, número da carta, até aí tudo certo. Aí eu recebi isso aqui com uma duplicata, né, do louco. Eu mesmo. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, então, as menores, está todo mundo junto e misturado? Será que eu misturei todo mundo no final? Pode ser, mas acredito que não. Então, aqui os maiores, misturados sim, mas estão todos aqui. Isso, isso. Então, vamos lá. Vamos trabalhar tanto essa noção, né, dos maiores, quanto a noção dos menores. Vou trabalhar de forma a colocar maiores e menores juntos? Vou trabalhar com o método americano. De novo, né, esse é um baralho super bacana, né, top list, papel top, impressão top, tudo top, mas é gráfica, então ele é papel, que nem o The Villains. Eles já são mais difíceis de embaralhar, eles são mais durinhos. A carta é maravilhosa, o papel é maravilhoso, ele também desliza maravilhosamente bem, apesar da impressão, não é? Mas não é a mobilidade de carta de baralho de jogo, não é. Tá? Então, sempre lembrando disso, eu gosto de todos, então tá tudo certo, né? Aí, Fernanda, qual que você prefere? Esses são mais durinhos, percebe? O que para mim tá tudo certo. É, eu gosto porque eles são grandes, aí tem a ver com a mão, né? Então aqui também a gente faz mais um salarê, surulê, lalê, ló, para a gente falar da minha saúde. Olha lá, vamos olhar para um lugar importante, um lugar que eu super recomendo que você tenha pelo menos um pouquinho, né, de background para poder estar falando. O que eu quero dizer é saiba do que você está falando. Então, se a gente não é médico, a gente não tem que ficar dando diagnóstico, né, gente? A gente pode falar de outro jeito, né? Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar exatamente com essa ideia do outro jeito. Então, eu vou deixar os menores para daqui a pouco. Vou tirar aqui a caixinha, não é? E vamos lá. Eu tenho nos maiores alguma coisa para escolher. Então, eu quero escolher que essa seja, então, a representação atual do que eu tenho, ou do qual é o meu estado de saúde, uma. Essa daqui é a duas. É isso mesmo, né? Isso. E essa daqui que já escorregou é a 3. Aí a gente já vira para 4.
Aí, a 5 e a 6 a gente pode continuar misturando tudo de novo, não é? Eu posso pegar a 5 e posso pegar a 6. Pronto. Escolhido está para olhar, então, nesse momento, estou querendo olhar um pouquinho as minhas questões de saúde, como é que vai a minha saúde como um todo. Não é? Não é muito comum termos essas perguntas, às vezes sim, porque hoje todo mundo leva a saúde para o médico, que está correto. Mas vamos supor que eu tenho uma cisma, ou estou com uma dor no calcanhar do pé, e tô cismada com umas coisas, né? Tem gente que às vezes pensa um pouquinho fora da caixa. Eu vou ter que mexer na luz de novo. Pronto, e agora eu vou realmente pegar assim, ó, um, dois, três e quatro, e cinco, e seis. Pronto, por hora. Para eu dar essa primeira olhada, para mim tá bom nesse momento, né? Então a gente pode ir fazendo com o ritual, com o óleozinho essencial do lado, ou o óleo que você gosta, não é? Por quê? Para você ter uma melhor percepção. Então eu tenho um olhinho, eu sempre tenho uns mixezinhos aqui que eu gosto de ter para a gente fazer aquele famoso, né? Esfrega, 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 quem tá bem aí? Respira, aí esfrega, 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 esquenta bem o olhinho e respira, que é sempre muito bom. Então, isso sempre amplia, né? Isso dá um lugar melhor, assim, o cérebro, acorda. Então, vamos olhar a carta um. Qual é, nesse momento, a minha manifestação de saúde atual. Eu tenho o imperador, uma saúde de pedra, de rocha, né? Um trono estabelecido, blindado por uma armadura, trabalhando em altos postos e lugares, tendo inclusive, né, um cetro a me dá lugar. Então, definitivamente, se eu for entender, né? Isso que eu estou sentindo, ou a minha situação de saúde hoje é uma daquelas chatas que a gente tem que falar assim: olha, dói, mas você não vai morrer disso, viu? Então eu já consegui falar a frase sem ter muita ira divina. E aí, definitivamente, eu venho realmente me acomodando, trabalhando, né? Não importa se é trabalhando o corpo, o que que é preciso fazer para estar levando com a rainha de espadas, né, a minha saúde para o melhor lugar possível. Acho interessante o Ar vir aqui conversar junto com o imperador e junto, né? Todo esse baralho é baseado no Rider-Waite, então falar de coisas meio inflamatórias e algo assim não é bem meu caso. Falar de espadas é mais meu caso, né? A partir do momento que a diabetes pode ser um padrão de inflamação em muitos sentidos no corpo, mas a neuropatia é alguém do ar, é alguém neurosistêmico, né? Então, assim, sim, a gente vai lidar com uma rainha de espadas, com muito conhecimento, com muita literatura, com muita compreensão, entendimento, né? Buscas apropriadas, inclusive, para poder fazer o suporte, não é daquilo que a gente tem para organizar. Então, na verdade, estão me dizendo que essa alta é muito boa. Não é que, claro, querendo ou não, o lugarzinho que, né, mexe, remexe e tal, tem a ver com o ar, tem a ver com o elemento do ar, o que que o ar rege normalmente, né? Se a gente for falar de temperamento, seu temperamento sanguíneo tem muito a ver com as questões neurosistêmicas e também com as questões de comunicação e outras tantas, não é? É isso o máximo que a gente pode olhar. Numa carta 2, eu até posso pegar um protocolo do que é e tal, espadas, o ar, né? Quais são as tipias do ar que podem existir de verdade, quais não. Posso até tentar me aprofundar nisso, no sentido de busca, no sentido de ver se eu estou olhando todos os lugares, né? E veja que uma rainha de espadas é alguém que olha tudo quanto é canto,
Se alguém disser que tem uma proposta de tratamento e tal e coisa, estou indo, entendeu? Estou virando cobaia, assim, da fisioterapia aqui das universidades com felicidade. E tudo certo. Carta 2, a raiz da questão. O que que causou, está causando, está mantendo esse lugar? E aí a gente tem o eremita, o envelhecimento. Então, uma das coisas que dentro do meu padrão de envelhecimento se torna uma realidade. Vamos lembrar que aqui a gente tem tanto a questão do isolamento, da solitude, de ter sua própria luz, né? E de ser uma carta do bom velhinho, é uma carta do Santa Claus, é uma carta dos senhores, é uma carta que fala de alguém que já andou, ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, que eu já chorei demais. E eu achei muito legal o que está causando, qual é a origem, o sete de taças. Muitas questões variadas, ligadas sobremaneira ao sistema das emoções, então o corpo emocional, somatizações variadas em tempos diferentes e que foram assim se agregando, somando, juntando, né? Junta tudo, joga fora. E aí, definitivamente, a origem dessa dor tem a ver com taças. Então, tem a ver com as emoções, tem a ver com a eremita, com o envelhecimento. Uma parte é talvez o script do meu envelhecimento, aquilo que eu teria, vai na carga de DNA, naquilo que eu teria para ter, mas inclusive o próprio eremita é o cara que diz: "Ih, minha filha, mas você ainda vai longe, né? Ainda vai andando, hã? Um montão, ainda tem bastante tempo aí pela frente. Então, envelhecer é preciso. E como outro dia eu estava lendo num lugar que envelhecer é para os fortes, não é para os fraquinhos, então posso me ligar nessa ideia de que eu estou caminhando com sete tacinhas. Ô, Veranda, mas sete taças não fala de ilusão? Não fala que em cada taça tem uma proposta, então eu ainda estou a fim de me iludir com a cura A, com a cura B, com a cura C, com a cura D, né? Ainda estou a fim de olhar as várias possibilidades. Eu ainda creio, não é, numa cura possível, se não, pelo menos numa qualidade de vida legal. Então, bora para academia, bora para o Pilates, bora para físio, não é assim? A vida é assim. Então, não importando se é uma ilusão ou não, talvez tenha sido uma ilusão, sim, acreditar que a gente envelhece bem de boa, tranquilo, né, sem problema nenhumzinho. E vou usar meu quartzo verde dentro do meu sutiã, porque ele ajuda muito. Tem outra cor dos quartzos, né? Eu gosto demais de trabalhar com os quartzos, desde a maca de reiki até no meu uso pessoal, e acho super bom. Na carta 3 a gente, o alívio imediato. O que que eu posso fazer para aliviar a onda? O sol, olha lá, eu posso dar risada, eu posso tomar sol. Isso, na verdade, já está virando uma cisma. Estava lendo umas coisas, falei, cara, eu preciso tomar sol num determinado horário. Isso pode ser de bom uso e bom tom. Então, gostei aqui da história de vinho sol, não é como um alívio imediato. Então, vamos usar o sol, vamos usar o girassol, semente de girassol, consumir a semente de girassol, vamos assoprar ou mexer as minhas peninhas, não é? Vamos trabalhar com elas também, com a energia da transparência, da verdade, nada mais que a verdade, de lidar com o olhar bem prático e bem pragmático também para as questões que se apresentam, já que é uma rainha de ouros, né? A minha própria rainha no próprio jogo, dizendo, meu bem, é o famoso tem que cozinhar desse jeito, tem que comer daquele outro jeito, tem coisa que sim, tem coisa que não. Trata de colocar aí menu, cardápio, atividade, um monte de item e vai te dar um trabalho louco cuidar dessa velhinha que só começou. Beleza? Então tá. Então, assim, numa rainha de pentáculos, olha só, caiu aqui um dos meus amigos, mas estava mal encaixado mesmo. Então, assim, a rainha de ouros é aquela que vai colocar a mão na massa, desde o que é a nutrição, desde o tecido melhor, enfim, detalhes todos para serem averiguados. Eu achei muito gostoso ter maçã, ter pera, ter coelhinho, ter água, né? Uso muita água, tanto no bebê quanto nos banhos. Acredito muito, né, nessa desintoxicação pela água. Rezo, enfim, o resto também fazemos de um tudinho, que é para poder ficar legal. Faço reiki,
né? Uma série de coisas, está tudo assim. E aqui tem justamente no alívio imediato, que é uma das coisas que mais me traz alívio na vida, que é banho de ervas, banho de sais, banho sulfúrico, banho térmico, banho vanádico. Gente, é um dos lugares que a gente esqueceu que o corpo da gente se cura. Então, assim, super indico que você dê uma olhadinha aí perto de você, quantas cidades tem com águas especiais. Pode ser água mineral, pode ser o que for. Vai dar uma visitada, vai lá tomar um banho, né? Fica lá na imersão 20 minutos. E isso já é uma proposta do Eu Te Curo, meu querido corpinho. E eu super recomendo. Muito bem, carta 4. O primeiro passo. Primeiro passo em direção a uma cura integral, a minha cura integral, é o arcano do julgamento. Eu acho muito bonitinho, porque eles colocaram aqui, inclusive, a própria bandeira, não é? A bandeira que a gente sabe que hoje é da Cruz Vermelha. Então, do que são os salvamentos, os salvados. Então, o primeiro passo é eu tentar salvar o que está bom, não é? Vamos colocar assim, para a gente poder olhar o novo tempo. Então, o primeiro passo é conseguir transformar a trombeta, o aviso, mesmo que num primeiro momento a gente sempre fala, por que não eu, por que não eu, né? Pode ser para qualquer um, é famoso loteria ou dá uma olhadinha como foi teu pai, tua mãe, tua avó, teu avô, não é? Ainda se tiver bônus, de repente você não tem nada e tá tudo certo. Então, aqui temos o julgamento, falando que o primeiro passo em direção também é algo importante do arcano do julgamento, é fazer toda uma avaliação. Isso eu passei 2023, 2024, varrendo de cabo a rabo o que tinha para olhar sobre as minhas tipias. Beleza? Arrebanhei o máximo de informação e de diagnóstico, e aí vamos para o tratamento. E aí vem o As de Paus. Outro também que abre um leque gigantesco, mas também devo dizer, gente, que tem super a ver comigo, porque quando eu vou para as terapias, tipo acupuntura, medicina chinesa, o que eles dizem é que eu estou com uma crise do Yang. Então eu não aqueço mais, e com isso eu não aqueço nas horas certas, do jeito certo, e uma série de outros itens. Aí, definitivamente, o As de Paus é muito interessante, porque Paus é do fogo. Então, se a gente entender aqui que o meu alívio imediato vem pelas águas, né, vem por um tratamento, vem pelas avaliações e também pelo fogo, pelo me aquecer, pelo fazer o aquecimento. Esse foi o primeiro passo. Inclusive, quando eu me toco, assim, escaldapé foi a primeira medida, né, das pessoas que estavam me assistindo. Do escaldapé, eu fui para o banho inteiro. E quanto mais quente, mais legal é. Então, definitivamente, eu acredito demais que o caminho está certo. O aquecimento, manter os olhares, né, de diagnósticos, check-ups e tal, controlar o que precisa ser controlado, avaliado, mas usando o símbolo do fogo ou do colérico como coisas curativas. Então, ir para academia é tipicamente do corpo, botar o corpo para andar é bem do colérico. Então, ir fazer pilates, mesma coisa. No sentido das massagens ou das manobras de fisioterapia, também estão dentro desse universo do fogo. E aí entra toda a comitiva de chás, de comidas, do que eu não como agora mais, porque eu deixei justamente porque são yin, e aí a gente tenta comer o yang, e bora seguir a vida, porque a gente tem que encontrar o equilíbrio, a temperança, que é quem rege esse lugar. Então, eu estou na alquimia, é alquimizando as questões sobre o baturo de fogo. Eu acho interessante porque, assim, é uma confirmação do que já temos, tá? Aí a gente vai para a carta 5, que é o segundo passo, né, em direção a essa cura total. O que eu preciso fazer depois, ou adiante, um pouquinho mais adiante? Eu devo ir para o mundo. Devo me movimentar para o mundo, devo abrir para o mundo, devo fazer o que for possível ou buscar no mundo o que mais possa ser, né, colocado dentro desse lugar do cuidado. Né? E os 6 de ouros, assim, no dar e receber equilíbrio, saber pedir ajuda, né, ir atrás das pessoas ou no mundo, daquilo que possa me servir e me favorecer.
4 de paus, continuamos no mesmo elemento aqui, né? Aqui teve uma variação super boa, mas nas curas nós estamos no fogo e parece que não abriu muito para outra coisa. Muito bem, então eu vou continuar na celebração do 4 de paus. Nessa celebração também tem muito a ver com o celebrar mais, com o estar mais na vida, com o também as bebidas ou beberragens que aquecem, não precisa necessariamente ser o vinho, não precisa necessariamente ter álcool, né? Mas, por exemplo, um bom suco de uva, ele é bem bacana, do mesmo jeito que a gente está falando aqui dos chás quentes, daquilo que vem do cravo e da canela, principalmente canela, que é de casca de árvore, né? A gente está falando de paus, pedacinho de pau, né? Então, assim, tudo isso pode estar favorecendo bastante ao processo do seguir adiante, no sentido de que a gente segue a partir daqui e vamos mantendo tudo com muita disciplina e fé, não é? Mantendo os lugares dos pauzinhos com a minha bengala, com o meu Stitch Walker, com o meu pau de caminhada, e a gente vai indo. A cura, o futuro da cura e do bem-estar, quais são os melhores passos depois desse em direção a? Bom, os melhores passos é eu ir consultar um médico, então vamos lá, os universitários, vamos conversar com quem sabe mais, então manter o apoio daqueles que assistem todo e qualquer problema, né? Vamos lá conversar para poder, de certa forma, também buscar mais detalhe ou mais rigor na dieta, nos remédios, enfim, né, para poder fazer a manutenção física, que é um cavaleirinho de ouros. Então, de usar as questões bem da matéria mesmo, bem daquilo que é o plantio e a colheita, e de saber que de vez em quando a gente precisa estar com o médico, fazer exames, ver como é que está o quadro geral da nação, está melhor, não está, né? Ele já está bem melhor do que já teve. Então, agora é só uma questão de continuar o processo, né? Continuar o processo com inteligência e praticidade. Vamos continuar o processo. Beleza? E assim a gente fez uma consulta que alivia bem meu coração. Estou bem feliz. Tem bastante a ver com o meu caminho, certo? E a gente se vê amanhã. Amanhã tem uma próxima jogada, né? Não, não se vai, não. Fica aí, que amanhã a gente vai falar de crise no trabalho. E que é outro lugar que muitas vezes a gente também fica atrapalhado e não sabe direito nem se sim, nem se não, e afins. Então, deixa eu tentar mostrar para vocês que amanhã tem uma próxima jogada. Por favor, não me abandona, vem comigo, que a gente vai falando de crise no trabalho e que todo mundo um dia na vida tem uma. E que a gente não pode bobear com isso também. Por quê? Porque meu trabalho é jornada da vida, né? Um pouco da onde eu produzo. E isso tem que ser legal. Se não for legal, fica chato, né? Não. Então, às vezes, a gente precisa dar uma olhadinha, que a gente pode estar em crise. Dá uma olhadinha, beleza? A gente olha para isso tudo amanhã por hora. Um beijo, um queijo e um tarotê para vocês. Valeu!